Pois muito bem, pessoal, tá eu e o Floquinhos aqui para dar um feliz ano novo para todos vocês. Dia 31 de dezembro estão trabalhando, é isso aí. Uma academia simples, será que é o suficiente para colocar o shape? Então já clica no gostei, se inscreve no canal e lembre-se que dia 8, tá? Segunda-feira, 8 de janeiro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria. Vamos abrir o ano já colocando o shape. Mais informações aqui nos comentários. Pessoal, frequentemente, né, eu já dou consultoria há quase 15 anos, tá? Faz um tempinho já. E alunos me perguntam isso, né? Pô, Leandro, agora eu tô vendo academias como Ironberg, né? Um monte de máquina, um monte de coisa, né? CTs. E a minha academia é simples. Será que eu consigo instalar o kit, né? Ficar com um shape legal? E a resposta é, depende. O que você está procurando exatamente? Então aqui no vídeo a gente vai falar aqui de um shape de praia, um shape bacana, um shape estético. Um shape que você vai se destacar, né, em 100% dos lugares que você for. Talvez menos numa feira de musculação, menos num palco de fisiculturismo. Mas, se você olhar no geral, o seu corpo vai ser sempre acima da média. E sim, existe a possibilidade de uma academia simples você fazer isso. E quando eu falo simples, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você tiver, olha só que coisa, hein? Olha o nível da simplicidade que a gente vai. Se você tiver barra, halter, anilha e um banco que inclina e declina, você consegue fazer tudo, sem nenhuma máquina, sem nenhum cabo. É isso mesmo? Com certeza. Então, eu treinando em casa, com uma academia residencial, ok, eu consigo ficar com o corpo bonito? Consegue. Numa academia de prédio, que tem às vezes o peso livre ali, bacana, do jeito que você falou, mas tem também uma estaçãozinha, meio sem vergonha, é verdade, daquelas que faz tudo e não faz nada, mas pelo menos um ou outro exercício eu consigo aproveitar ali. Dá para ter um shape legal? Com certeza. Ensinei mais sobre isso no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero. O link está aqui na descrição. Isso porque, pessoal, o que vai importar é a gente conseguir fazer os nossos movimentos com intensidade. Então, você automaticamente, se você tem o peso suficiente, né, então você precisa desse peso suficiente para que você chegue na falha nos exercícios, você vai conseguir evoluir muito bem. Agora, quando é que a máquina começa a fazer muita diferença? Que o cabo começa a fazer muita diferença, que um Smith começa a fazer muita diferença, que de repente uma extensora, uma flexora, uma adutora, uma abdutora. Quando nós temos um caso de lesão ou um caso mais específico, que às vezes precisa para focar uma determinada musculatura, ou às vezes uma região de um músculo fraco. Então vamos abordar essa complexidade para ver se é o teu caso. Então é seguro dizer que a gente consegue treinar todos os grupamentos musculares, sem exceção, com barra, halter, anilha, um banco que inclina e declina. Você consegue fazer tudo, não tem nada que você não consiga fazer. Antebraço, glúteo, posterior de ombro, tudo, sem exceção. Só que você tem menos gama de exercícios e talvez se torne meio chato alguns exercícios. De repente, você vai para um dia na academia que você está um pouco mais cansado e aí você fazer uma remada curvada, você olha, dá meio uma preguiça, sendo que uma remada na máquina seria mais confortável. Eu concordo com você. Então, para quem tem máquinas, para quem tem mais opções, o treino vai ficar mais divertido, vai ficar mais legal. Para quem tem lesões também. Imagina que eu estou com uma lesão na lombar, por exemplo. E aí, eu fazer, né, um stiff, por exemplo, pode ser muito cansativo, pode doer a minha lesão, mas eu preciso descer o pau no posterior, preciso descer o pau nos glúteos. E aí, para isso, eu posso, por exemplo, fazer uma confortável mesa flexora, uma cadeira flexora, ou então uma flexora vertical. Pô, Leandro, porque a mesa também me dói a lombar, mas você tem a cadeira, você tem a flexora vertical, enfim, você tem outros aparelhos, você tem outras máquinas. E você vai achar uma que seja legal para você. Porém, pode ser que no seu caso, você tenha ali uma musculatura muito específica que seja fraca. Por exemplo, essa parte aqui que a gente vai chamar, não academicamente porque é feio, mas a gente não está apresentando tese de doutorado, ainda que alguns achem que sim, a gente está conversando entre amigos, mas o miolo do peito, certo? Essa parte mais interna aqui, essa aqui quase junta. Aí você vai falar, pô, no supino eu não consigo dar tanta ênfase, vai pegar, lógico, mas não consigo dar tanta ênfase. Num crucifixo, como eu chego na linha do meu deltoide, e aí para cá eu já desativei porque a ação da gravidade está puxando o halter para baixo, e aí automaticamente eu não preciso fazer força, então eu não consigo chegar muito na extremidade aqui com o crucifixo, com halteres. Se eu pego
um cabinho e eu faço um movimento bem circular, tentando aproximar um cotovelo do outro, não num movimento fechado, num movimento aberto, eu vou conseguir ativar bastante. Quem sabe até fazer unilateral para fechar mais ainda. Eu vou conseguir trabalhar muito essa região, que se for a deficiência do meu shape, vai fazer muita diferença. E aí eu vou precisar de uma infraestrutura. De repente nós temos alguma máquina de remada que consegue isolar exatamente uma parte que você quer. Porque de repente com a barra livre, com o halter, você não vai conseguir isolar. Você consegue trabalhar mais geral. Então a talhadeira às vezes vem numa máquina. Mas o construtor de volume como um todo é peso livre. Não que você não vai construir corpo fazendo na máquina. Você vai também. Mas eu digo, só com peso livre você coloca um shape extremamente legal. Agora, alguns pequenos detalhes ou algumas pequenas lesões, máquina, cabo, vai fazer muita diferença. Principalmente para membro inferior. Para membro superior, galera, a gente consegue fazer muita coisa. Muito. Quem dizer que não é porque não sabe treinar. Agora, membro inferior, uma cadeira extensora, por exemplo, você vai falar, pô, mas eu trabalho o quadríceps muito bem no agachamento. É verdade, mas, empiricamente falando, a profundidade dos cortes de um quadríceps estão muito relacionados com várias repetições numa cadeira extensora. Às vezes um posterior de coxa tem dificuldade sim de desenvolver só com stiff. Você precisa de melhores movimentos de flexão de joelho. De repente você quer trabalhar o glúteo médio e mínimo, que vai dar um pouco mais de espaçamento para o glúteo, mais largura para o glúteo, não tanta espessura. E aí, como que você faz uma simulação de abdução com peso livre? Provavelmente você vai precisar de pelo menos uma tornozeleira, uma caneleira. Se você não tem, vai ficando difícil. Leandro, eu tenho, mas o glúteo é um músculo muito forte. De repente essa caneleira não tem peso suficiente. E aí você não consegue atingir uma falha muito boa. Então uma cadeira abdutora, né? Leandro, eu nunca sei qual que é a abdutora e a adutora. Então vamos lá, para você não esquecer nunca mais. Cadeira abdutora, abridutora. Quando abre, abdutora. Certo? E a outra é o contrário. A adutora é quando fecha, que vai trabalhar a parte de dentro. Então, você ter uma cadeira abdutora vai fazer muita diferença. Exercícios de panturrilha, você fazer com peso livre, pode ser muito ruim, porque às vezes é muita carga, né? A panturrilha é muito forte. Se você talvez imaginar aí, a panturrilha é o músculo mais forte que você tem pelo tamanho dela. Olha o tanto de peso que ela levanta pelo tamanho dela. Tenta pensar algum outro músculo. Então você pegar uma barrona, né, colocar ali nas costas, vai machucar. Não tem jeito. Uma barrona nas costas machuca. Com uma quilagem de peso exagerada, né? Mesmo que você use às vezes alguma coisa para deixar um pouco mais acolchoado. E aí tem também o lance do equilíbrio, né? Essa barrona te deixa meio bambo. Por quê? Você vai ficar na ponta do pé. Então tudo isso vai sendo difícil. Então, por exemplo, máquinas para panturrilha fazem bastante diferença. Mas, de novo, uma pessoa consegue colocar um shape legal? Sim, certo? Então, ó, um feliz ano novo, juízo. Se beber, não vai dirigir, hein? Não vai ser jegue de fazer, já começar o ano fazendo coisa errada. E eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que vai falar sobre hormônios. Dá pra ter um shape bom só com oxandrolona? Dá uma conferida nesse vídeo aqui, porque tem muita gente que vai querer tomar um monte de coisa, quando às vezes um shape dá pra sair só com ox. Dá uma olhadinha aqui.